amigos orquidófilos, chegamos ao último vídeo do Alimente a Sua Orquídea. Aquele que você talvez tenha esperado a semana toda para acontecer, porque nesse vídeo a gente vai falar da tabela de adubação. É onde você vai encaixar todos os adubos que você aprendeu a usar durante essa semana do Alimente Sua Orquídea. Para atender essa expectativa, eu quero dizer para vocês que eu não criei apenas uma tabela de adubação, mas eu criei 10 tabelas. É para servir a todas as condições financeiras, tem situação difícil, então a gente vai colocar nesse vídeo aqui 10 possibilidades, desde as mais baratinhas e eficazes, até aquela que a gente vai falar, nossa, esse é um upgrade que pode ser bem interessante para sua orquídea. Depois que eu apresentar as 10 tabelas que eu separei para vocês, incluindo a minha atual adubação, eu quero falar para vocês que eu fiz um vídeo bônus. Vai ser a 11ª tabela de adubação, que é a que eu vou passar a fazer a partir de hoje. Antes da gente começar a falar das tabelas de adubação, eu quero dizer para você que de repente acha assim, olha, mas as orquídeas na natureza, ninguém precisa adubar. Eu só estou falando de uma tabela de adubação e adubação para quem cultiva orquídeas confinadas, tá? Então não faça essa comparação porque ela é totalmente descabida. A gente avaliar uma planta na natureza e uma planta que a gente cultiva no nosso fundo de quintal, tá? Então a tabela de adubação serve para você que tem essa condição como a minha. Orquídeas em cultivo que estão confinados. Então eu espero que você esteja pronto. E para isso, pega papel e caneta, porque você vai precisar anotar a tabela de adubação que você vai fazer na sua orquídea. Enquanto você pega o papel e a caneta, eu vou pedir para que você se inscreva. Se você se identificar com esse tipo de conteúdo, né, a razão, o motivo de você se inscrever é apenas se você gostar, se você achar que esse tipo de conteúdo que eu estou entregando para você hoje te ajudou em alguma coisa. Se você achar que eu mereço, eu vou ficar muitíssimo feliz pela sua amizade e a sua inscrição aqui no canal. Agradeço a você também, meus queridos inscritos, que ao longo de toda essa semana ficaram comigo acompanhando o Alimente a Sua Orquídea, que tem dado toda a força durante todo esse tempo, sempre deixando o seu like, o que muito ajuda o meu canal. Então não esquece, se você puder, desce o dedo no like. Chega de enrolação, vamos logo para a primeira tabela de adubação. E para começar a falar da primeira tabela de adubação, eu quero falar para vocês do Osmocote. O Osmocote ele vai estar dentro das tabelas de adubação que nós vamos fazer, tá? Ele é a base das nossas adubações, mas eu não considero ele uma tabela de adubação. O Osmocote nada mais é do que cápsulas em gel que nós colocamos sobre os vasos das nossas orquídeas, que somente vai ter ação quando você molhar, né, fizer a régua e ele molhado, então ele dissolve os nutrientes que dentro dele está, ou quando chover. Nessas duas condições é que ele vai entregar algum nutriente para a sua planta. Sendo dessa forma, existe também um outro tipo de pensamento, que essas bolinhas elas ficam espalhadas sobre os nossos vasos normalmente. E pode ser que no momento que ele venha dissolver, a sua orquídea nem consiga mesmo fazer a absorção daquele nutriente que aquela cápsula acabou liberando naquele momento. Por essa razão, eu considero que o Osmocote, apesar de ser um excelente adubo e você deve colocar nos seus vasos, ele sirva apenas para uma suposta falha que você vai cometer na sua tabela de adubação. Supondo que de repente numa tabela de adubação você, puxa vida, eu esqueci de adubar ou não vou poder adubar nessa semana, o Osmocote está ali para entregar alguma coisa nessa sua falta. Ideal mesmo é que você tenha disciplina com as tabelas de adubação que você crie, mas que o Osmocote esteja ali para assegurar que nessas faltas, nessas falhas, você vai ter grandes resultados também. Então nós vamos colocar como uma sequência da seguinte forma: as nossas adubações serão feitas às segundas-feiras. Toda segunda-feira é dia de adubar a sua orquídea. Então, na primeira semana da segunda-feira, você vai usar o Peters 20-20-20, tá? Conforme o editor está mostrando para você na telinha aí. Já na segunda semana, você vai utilizar também o Peters 09-45-15. Então essa é a adubação mais simplinha que a gente tem, muito eficaz, muito usual, durante muito tempo foi utilizado apenas esses adubos, o Peters 20-20-20 e o 09-45-15, intercalando ele numa semana cada um. Então na segunda você aplica o 20-20, na outra o 09-45-15, na outra 20-20-20, na outra 09-45-15, acho que ficou fácil de você entender. Para a segunda tabela de adubação, a gente vai incluir um outro tipo de Peters. Assim como a primeira, que nós usamos o 20-20-20, nós vamos usar o 09-45-15 e agora nós vamos incluir o Excel, que tem nessa composição cálcio e magnésio. Então vai ficar assim a sua tabela de adubação, tá? Essa segunda tabela ficaria na segunda-feira da primeira semana, 20-20-20. Na segunda semana, segunda-feira, você aplicaria o 09-45-15. Na terceira semana, você faria o uso do Peters Excel.
tá? E depois você retoma novamente. Depois da aplicação do Excel, você rebobina a fita, começa novamente com 20, 20, 20, 09, 45, 15, Excel. E assim você vai fazendo sucessivamente. Essa é a segunda tabela de adubação. Na nossa terceira tabela de adubação, nós vamos dar um upgrade nos nossos pitters. Nós vamos acrescentar neles um produto chamado Solen Plus, que ele é para acrescentar também os micronutrientes, né? Enriquecer os micronutrientes nessas aplicações. Trata-se deste cara aqui, tá? Então nós vamos aplicar o Solen Plus junto com meio ml de cada pitters que você for utilizar. Então anota aí. Na primeira semana você vai fazer o 20-20-20 do Solen Plus, juntamente com essa composição, tá? É uma única calda, você vai fazer a aplicação. Na segunda semana, você vai usar o 09, 45, 15 e vai acrescentar o Solen Plus. Na terceira semana, nós vamos entrar com o Pitters Excel e vamos acrescentar também o Solen Plus. Nessa tabela, então, você vai ter 3 semanas essas aplicações. Então, na primeira semana, o 20-20-20 com o Solen Plus, na segunda, o 0945 com o Solen Plus e na terceira, Pitters Excel com o Solen Plus. A quarta tabela de adubação já começa a ficar bacana, é aquela que eu começo a recomendar mais para você a partir de agora, tá? Aquela uma que já vai começando a atender algumas necessidades essenciais que nesses adubos pode ser um pouquinho abaixo do que as orquídeas pedem como necessário. Para isso nós vamos incluir o enxofre. Eu quero deixar claro para vocês que o enxofre que eu faço uso aqui ou é da marca Forte, que ele é líquido e você deve seguir exatamente o que pede o fabricante, ou você vai utilizar uma colherzinha ou 1 grama do enxofre Dime, tá? Que você vai poder misturar num litro de água, tá? Então eu utilizo ou o enxofre Dime ou o enxofre da Forte, que é líquido, tá bom? Então vai ficar dessa forma a nossa quarta tabela de adubação. Na primeira semana, segunda-feira, nós vamos fazer a utilização do enxofre, conforme eu expliquei agora há pouco para vocês. E depois nós vamos colocar exatamente a terceira tabela, né? Vamos juntar a terceira tabela nessa quarta. Nós vamos fazer o uso do 20-20-20 numa próxima segunda, na outra segunda, que seria a terceira semana, o 094515 e na quarta semana nós vamos utilizar o Pitters, né, também junto com o Solen Plus. Em todas essas aplicações de Pitters já incluso o Solen Plus, tá? Nós só acrescentamos da terceira tabela para essa quarta o enxofre. Então vai ficar enxofre, o 20-20-20, 094515 e Pitters Excel, todas as aplicações com Solen Plus. Nossa sexta tabela de adubação, eu coloquei também os adubos orgânicos, tá? Eu quero explicar um pouquinho disso para vocês, porque você vai poder fazer uso da tabela 4, bastante atenção. A tabela 4 é essa última que eu acabei de passar para você. Você vai poder fazer uso junto com a sua tabela de adubos orgânicos. Isso se você quiser. O que você pode fazer é apenas a utilização de adubos orgânicos. Então vamos por partes. Os adubos orgânicos que você pode fazer uso, seria muito complicado eu falar de uma tabela de adubação porque eles não são para ser aplicados semanalmente. Normalmente esses produtos são para ser aplicado a cada 45 dias, 3 meses ou a cada 6 meses. Tudo depende do fabricante desses produtos orgânicos. Existe, por exemplo, produtos como os bocaches, você vai cruzar também com Viagra. Esses produtos são aqueles que você vai utilizar o que pede o fabricante, né, num cantinho do vaso, para que você possa estar alimentando o seu substrato quando você molhar, quando você regar, a sua orquídea possa então se alimentar. Eu considero esse tipo de adubação um pouco ineficaz por conta dessa mesma razão do que eu expliquei para vocês sobre o Osmocote no começo desse vídeo. Mas caso você queira, né, junto com essa tabela de adubação, utilizando o bocache, utilizando o seu Viagra, incluir qualquer uma dessas tabelas que eu estou colocando aqui, que são inorgânicas, né, ou foliares, você vai poder. Você pode fazer tanto uso desses bocaches que você encontrar no mercado para suas orquídeas, assim como utilizar qualquer uma dessas tabelas que eu estou passando nesse vídeo de hoje. A sétima tabela de adubação que eu trouxe para vocês hoje é uma tabela inovadora, uma tabela de adubos e fertilizantes naturais. Eu estou falando para vocês de produtos como esse que você já me viu falando, inclusive nessa semana. O Rizum, também o Xylotron Gold, né, que é esse produto aqui, e também o Tarsus Green, tá? Esses 3 produtos são considerados produtos naturais
que a Lendax faz venda aqui no Brasil. Um produto que vem diretamente da Espanha e que a Lendax, como distribuidora nacional, faz a revenda para você. Então, se caso você optar por uma tabela de adubação com esses 3 produtos, a tabela fica assim. Na primeira semana você faria a utilização do Rizum. Na segunda semana dessa tabela de adubação, você faria a utilização do Xylotron Gold. Na terceira e última semana, você utilizaria o Tarsus Green. As aplicações, a quantidade que você vai fazer nas suas orquídeas é só seguir aquilo que pede o fabricante, exatamente do jeitinho que está aqui. Na nossa tabela número 8, você vai simplesmente retirar todos os produtos das tabelas anteriores, porque nós vamos falar de produtos completos para as suas orquídeas. Estamos falando então do BG e também do Fert Plus. 2 produtos que prometem entregar tudo o que a sua orquídea necessita para o seu cultivo. O Fert Plus e o BG têm propostas muito parecidas daquilo que se propõe, né, de entregar todas as fontes de nutrientes para suas orquídeas, desde macronutrientes até os micronutrientes, incluindo nessas composições cálcio, enxofre e magnésio. Caso você faça a escolha de qualquer um destes produtos, é somente você seguir aquilo que pede o fabricante, tá? É olhar aquilo que pede o fabricante, porque eles fabricaram esses produtos exatamente pensando nas orquídeas. Então, aquilo que eles pedem aqui é aquilo que você deve usar. Para essa nona adubação, eu incluí também um produto que eu tenho certeza que vai ajudar vocês que gostam de micro-orquídeas. Assim como a tabela que eu acabei de passar para vocês do Fert Plus e do BG, está aqui na minha mão um produto elaborado pelo amigo Roberto Martins, que promete entregar todas as fontes proteicas, nutrientes para suas orquídeas, que é o Micro Orchids Fert. Esse produto foi desenvolvido pelo amigo Roberto Martins, que, como vocês já sabem, é um dos grandes cultivadores de orquídeas, de micro-orquídeas, né, do nosso Brasil. Adquirindo este produto, você vai fazer exatamente como eu fiz com a tabela de número 8, né, com Fert Plus e BG, que é só seguir aquilo que está aqui atrás, porque esse produto foi desenvolvido pensando, né, no equilíbrio nutricional para suas micro-orquídeas. Então é só seguir o que está aqui e utilizar somente ele. Você também não vai precisar de nenhum outro tipo de adubo, caso você faça a utilização desse cara aqui. E agora nós vamos falar daquela tabela que eu acho que você estava esperando, que é a tabela que eu faço uso aqui no meu orquidário. É a tabela Orquídeas em Ação, amigo, é a número 10. E olha, haja adubo para essa tabela. Bora então anotar a primeira semana, porque na primeira semana são 2 aplicações. Segunda-feira da primeira semana eu faço a utilização do enxofre. Então, na primeira semana, segunda-feira, eu faço a utilização do enxofre. Já nessa mesma semana, na quinta-feira, eu faço a utilização do Xylotron Gold. Já para a segunda semana, eu utilizo o 20-20-20, né? Sendo então meio grama de 20-20-20, Solen Plus, é o que eu faço a utilização na segunda-feira. E essa segunda semana, também tem 2 aplicações. Eu faço na quinta-feira a utilização do cálcio. Na terceira semana eu faço a utilização do 09-45-15. Para essa terceira semana é apenas isso aí. Para a quarta semana dessa nossa tabela de adubação, nós vamos fazer a utilização do Fert Plus. O Fert Plus, ele entra numa composição junto com o Cicrop. Pela primeira vez eu estou falando do Cicrop para vocês nessa tabela. É justamente na minha tabela de adubação e da forma que eu vou falar para vocês aqui que eu faço a minha utilização. Eu utilizo 5 ml de Fert Plus, utilizando junto dessa mesma composição do Fert Plus, meio ml de Cicrop. Então fica 5 ml de Fert Plus com meio ml de Cicrop. Faço essa calda e aplico nas orquídeas. Essa é então a nossa quarta semana. Na quinta semana eu faço a utilização do Peters Excel, juntamente, né, com o Solen Plus. Isso na segunda-feira, porque nessa quinta semana também tem 2 aplicações. Na quinta-feira eu faço a utilização do Tarsus Green, exatamente como pede o fabricante. Então na segunda fica o Excel com o Solen Plus e na quinta a aplicação do Tarsus Green. E dessa forma encerrou a quinta semana, eu rebobino a fita e começo tudo de novo. Voltando para a primeira semana, né, com o enxofre na segunda-feira, na quinta-feira Xylotron Gold e assim sucessivamente. Essas adubações semanais, elas devem ser sempre com dosagens pequenas, gente.
Veja que eu coloquei para essa tabela meio grama de Peters em todas as adubações. E tem muita gente que chega a fazer a utilização de 2 gramas por semana. Às vezes 2 gramas a cada 15 dias. Então, a dosagem é que me permite fazer essas adubações sequenciais que eu faço, entregando sempre fonte de nutrientes diferentes. O que eu entendo com isso? Que às vezes um determinado tipo de produto não tem a eficácia do outro. Com isso eu consigo fazer esses complementos, entregando aquilo que a orquídea de repente não recebeu numa semana, entregando para ela na outra. Faz sentido, não faz? E olha só, o custo que você tem, por exemplo, com a primeira tabela de adubação que eu deixei nesse vídeo, né? Ela é de apenas 0,5 centavos por aplicação, né? Por litro de água. 0,5 centavos, gente. É muito barato. Já para essa tabela super elaborada, que tem Cicrop, que tem Fertiplus, que tem tudo isso que você me ouviu falar aqui, o custo não ultrapassa os 35 centavos por litro. Então não há desculpa para você não ter uma tabela de adubação completa para sua orquídea. Esses produtos citados aqui, você pode estar adquirindo eles, incluindo todos esses outros que eu mostrei, de tamanho de 5 litros, de 1 litro, que hoje os fabricantes já vendem de 250 ml para cima. E para encerrar, eu falei para vocês que eu traria um bônus, que seria a minha 11ª adubação, mas que ela vai se tornar a primeira de agora em diante. Muitos de vocês conhecem Nutriorg, cara. Vamos falar um pouquinho desse adubo e o desafio que ele fez para mim. O Nutriorg foi desenvolvido pelo amigo Dr. Marcos Lucatelli. Ele está empenhado em fazer com que todos os produtos que foram citados dentro desse vídeo aqui, essas tabelas de adubações, ele propõe que se encontrem todos eles dentro do seu produto, com as quantidades relativas que as orquídeas necessitam. Ele vem estudando isso há muitos e muitos anos. E ele me desafiou então a abandonar toda essa tabela de adubação e fazer a utilização somente do produto dele. Adivinha, hein? Eu aceitei. A partir de hoje eu não estarei usando nenhuma dessas tabelas de adubação. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. São mais de 10 anos de cultivo utilizando esses produtos. Vocês que acompanham o meu canal durante todo esse tempo, que aqui no YouTube eu estou, cerca de 5 anos, vocês acompanham os resultados que eu tenho. E eu também quero fazer aqui nesse final, tá? Eu quero deixar muitíssimo claro uma coisa para você. Se você entrou nesse vídeo falando, poxa, legal, agora eu tenho uma tabela de adubação que vai fazer as minhas orquídeas florescer, eu quero decepcionar você, porque isso não vai acontecer. Nós não fazemos utilização de adubos para fazer orquídeas florescer. Nós não fazemos utilização do adubo para elevar a sua umidade relativa no seu local de cultivo. A gente não usa adubo para fazer o seu substrato ficar melhor. Ou seja, torna a dizer aqui aquilo que o amigo Roberto Martins disse, que é para toda a eternidade da orquidofilia, meu amigo. Os adubos, eles não corrigem o seu erro de cultivo. Para todos esses produtos terem a ação que realmente eles foram preparados para entregar para a sua orquídea, é necessário que você dê a elas um cultivo de excelência também. Vai adiantar você ter uma tabela de adubação super elaborada ou o melhor produto no mercado se você não entregar boa iluminação, regas adequadas, você ter um vaso adequado para a sua orquídea, o substrato ideal para o clima que você tem na sua cidade. Se você não entregar tudo isso, esquece, a adubação não serve para nada. Ah, Fábio, mas o que eu devo esperar então das adubações? Você deve esperar que as suas orquídeas cresçam com muito mais qualidade, muito mais vigor, fiquem livres de ataques ou, quando atacadas, sejam muito mais fortes a resistir a ataques de pragas e fungos. Você também pode esperar brotações muito superiores àquela que você tem no seu quintal hoje. Você pode esperar uma floração contendo muito mais flores, né, dentro dessas condições ideais do que aquelas que você tem hoje. Uma coloração muito mais eficaz, muito mais viva nas flores das suas orquídeas a partir do uso ideal tanto dos adubos como da iluminação e de todo esse contexto. Nós vamos eliminando, né, aquele problema daqueles brotinhos que nascem e escurecem, né, que são falta de cálcio. Então a gente adequando essa adubação, a gente vai evitar que esse tipo de coisa aconteça e você venha se confundir achando que aquilo de repente é um fungo. Então, gente, essa é a expectativa que nós temos que gerar com os adubos, e não de que eles vão fazer a sua orquídea florescer mais, entregar
mais, não é essa a proposta. Dito isso, eu volto de novo lá atrás, né? Porque tem muitas pessoas que não são adeptas a adubo nenhum, né? E eu respeito isso, é uma coisa individual, característica de cada orquidófilo, aquilo que você... Cada um tem a sua escola, né? As pessoas começam a cultivar orquídeas e vão seguindo alguns caminhos. Eu aqui, para apresentar esses produtos aqui, não estou ganhando absolutamente nada, a não ser entregar isso gratuitamente para vocês, que é exatamente o que eu faço uso. E como consequência, esses caras vão vender mais produtos também. Mas eu mesmo não estou ganhando nada para apresentar isso para vocês, não. Eu simplesmente quero que a orquidofilia cresça. A proposta do meu canal é que o cultivo de vocês cresçam, que a gente encontre saídas. E eu estou muitíssimo feliz de ter recebido o Nutriorg, assim como já tinha ficado feliz com o FertiPlus, com o BG. Agora nós temos aqui o Nutriorg. E o amigo Marcos Zucatelli falou: Fabião, queria que você até me ajudasse, né? Abandonasse essa tabela e fizesse uso do Nutriorg. É uma coisa que é legal até para mim, para a gente poder melhorar junto, a gente vai conversando e tal. Poxa, se eu puder realmente, Marcos Zucatelli, ajudar você a entregar um produto para as pessoas, que primeiro vai ter um custo bacana, acessível, né? As pessoas vão ter um único produto para utilizar. Poxa, eu tô aqui para isso, eu tô aqui para tentar ajudar ambos os lados, né? Então a gente não pode visar só dinheiro, só contrato, não é nada disso, né? Até porque eu não tenho hoje contrato com ninguém. Estou realmente fazendo isso para tentar ajudar os amigos que me rodeiam, que me servem com esses adubos para experiências, né? Como foi o caso do Nutriorg agora. E é lógico que eu estou realmente entusiasmado em fazer essa experiência. Basta você se inscrever aqui no canal para você ver os resultados que eu vou ter com o Nutriorg a partir do vídeo de hoje, né? Então esse vídeo é o último, é o do encerramento, e a partir de agora toda essa tabela de adubação que eu deixei para vocês, vocês podem fazer a utilização. Como disse para vocês, com cada uma delas eu tive bons e excelentes resultados, tá? São mais de 6 anos aqui no canal, quase 6 anos, né, apresentando isso para vocês, e só agora eu vou fazer a utilização do Nutriorg. Então até o dia de hoje, todos os resultados que vocês viram aqui no meu canal foi com essas tabelas de adubação, principalmente essa última que eu falei para vocês que eu estou fazendo uso. Então, eu tenho certeza que utilizando ela você terá grandes resultados também. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da nossa família você também, tá bom? A gente tem encontro no próximo vídeo aqui no canal Orquídeas em Ação. Um super beijo e até lá. Tchau!